Vai lá, 15 e 8. Tá. Boa tarde, meu nome é Cássio Mendes Oliveira Areva, eu estou no quarto período. Bom, como o professor Rafa comentou, né, eu sou orientado pelo professor Dr. Lúcio Fábio. Como você já conhece, ele está fazendo parte da banca. E o título do trabalho é Formulação da Mecânica Quântica Não Relativística no Formalismo de Integrais de Feynman. Bom, primeiramente, né, por que estudar um outro formalismo, sendo que já existe um que aparentemente é bastante usual? Usual no sentido de que ele é mais apresentado nos livros textos para o pessoal da graduação. Bom, primeiramente, né, eu destaquei algumas diferenças entre os formalismos. Aqui na esquerda nós temos o formalismo de Schrödinger e na direita nós temos o formalismo de Feynman. Bom, aqui no lado esquerdo nós temos a equação de Schrödinger, que aparentemente é o palco principal da formulação, e temos do lado direito a integral de trajetória, né? Mais especificamente, aqui nós temos o φ de R, que R é uma região, na qual esse φ é um número complexo, né? Na qual está associado a essa equação, né, que mais para futuramente eu vou explicar mais ou menos como é que ela funciona. E a priori temos uma diferença, né, entre os astros principais, vamos dizer assim, né? Bom, um tem 7 postulados, outros tem 2. A justificativa de ter 2, acredito eu que seja por causa que Feynman ele utiliza-se de resultados anteriores, alguns feitos por Dirac, e também a interpretação que Born deu Born, acredito que você tenha falado certo, deu da amplitude de probabilidade. Que no formalismo de Feynman, a amplitude de probabilidade ela é essencial. Ela está inteiramente associada a um caminho, né? Uma função inteiramente determinada pelo tempo, né? Bom, ok. Então, enquanto um agente, para definir uma determinada posição, a probabilidade ela é computada ao longo do espaço do sistema, no caso, né? O outro a gente quer definir uma trajetória, e essa trajetória ela é definida a partir de uma soma de números complexos, né, que tem um associado para cada caminho possível, né? Bom, utilizado um efeito meio que formulado a partir de analogias com a formulação hamiltoniana, e o outro utiliza-se a formulação lagrangiana. Bom, um tem necessidade de introduzir determinadas ferramentas, o outro apenas precisa da lagrangiana clássica, né, que a gente pode utilizar ela para quantizar um sistema, e fazendo isso, né, como a gente quantiza, é com esta equação do lado direito aqui, onde vocês estão vendo. Que para quem não conhece, esse Szinho aqui que está na exponencial, ele é a ação clássica, né? Ok. Isso eu estou compactando tudo que minha justificativa é tudo de estudar isso num só slide, tá? Bom, como trabalho parcial, a minha justificativa para poder seguir com o trabalho é a seguinte: há pouco material didático disponível em português, ou seja, de todo o levantamento bibliográfico que eu tive que fazer para poder utilizar no trabalho, né, no formalismo de Feynman, são apenas de uma única revista, e temos algumas notas e alguns como é que é? Artigos, né? E, ok, mas todos eles são voltados para pós-graduação, até porque, aparentemente, a formulação de Feynman ele é apresentado apenas na pós-graduação. Bom, a ausência das traduções dos artigos originais, que os artigos originais são o trabalho do Dirac, associado à Lagrangiana mecânica quântica, e a própria tese do Feynman, que é da própria formulação. Bom, esse tema ele é pouco abordado na graduação, né? Então, um dos objetivos do nosso trabalho é fazer uma transposição didática.
E o item D, né, eu acabei de falar, né, não há uma transposição didática para os graduandos. Então, a ideia é produzir um desenvolvimento de ensaio teórico, de modo em que essa transposição didática fique bem evidente e de forma em que pessoas graduandas consigam entrar em contato com o formalismo e entendê-lo, pelo menos a princípio. Bom, os objetivos sem esse específico, estudar, são 4 específicos, 3 deles, né? Estudar o contexto, as analogias do trabalho de Dirac, a própria formulação do Feynman e alguns pré-requisitos que eu vou comentar mais à frente, que eu percebi que eu estava necessitando para poder entender as analogias de Dirac, principalmente, e a formulação de Feynman. Bom, depois vamos apresentar a equivalência, né? E dos trabalhos, né, de Schrödinger e de Feynman, para ver se realmente é um novo formalismo da mecânica quântica. E futuramente apresentar exemplos de alguns exercícios que são comumente clássicos da mecânica quântica, né? Bom, a trajetória do nosso trabalho, primeiramente a gente fez o levantamento teórico, a gente definiu a estratégia que a gente queria seguir, como a gente deveria chegar até os nossos objetivos. Isso foi tudo entre outubro e fevereiro. Entre fevereiro e abril, eu tive que fazer as traduções dos artigos, né? Após isso, após fazer as traduções, né, eu e meu professor se reunimos para fazer uma análise, e após isso, eu tive que estudar a fundo os artigos realmente. No futuro, entre abril e julho, na verdade, a gente fez algumas análises da relação que pode haver, que há, na verdade, entre o artigo de Dirac e o artigo a tese de Feynman. E, futuramente, a gente está querendo concluir o item D, tá, do nosso objetivo específico. Bom, eu queria dar ênfase em algumas trabalhos que dão, que fundamentam a justificativa de que não há transposição didática e também porque há uma relação entre a histórica, né, entre um trabalho, né, de Dirac, que é a Lagrangiana mecânica quântica, e o formalismo de Feynman. Bom, que no caso é do artigo do David Viana, que está justamente na revista na qual que eu tinha comentado inicialmente. Este é um resumo do que ele apresenta. O artigo do Alfredo, o assunto, o resumo ao lado esquerdo. Tá? O Marco Aurélio, né, que é um trabalho de TCC, né, e um compilado dos dois artigos originais que eu acabei comentando, feito por essa universidade, né, onde tem a editora da Lauren. Bom, todos eles têm em comum justamente a ideia de que há uma relação entre os resultados feitos por Dirac e Feynman, e os trabalhos de Feynman, né, no caso a formulação, e que ela tenta dar ênfase nisso, né. Bom, e também, para que você não saiba, até o próprio Moisés, o nosso conhecido Moisés, ele ministrou um curso sobre integral e trajetória. Eu estou pretendendo fazer uma digitalização do trabalho dele, que tá meio que impresso, né, o PDF. Então, eu gostaria de tornar mais acessível esse trabalho, até porque tá escrita, né, a lá Moisés, né? Vocês sabem muito bem como é que ele escreve bem e a abordagem dele é boa. Bom, essa aqui são os prints das traduções que eu fiz, né? Uma da tese de Feynman, outro relacionado ao trabalho do Dirac, né? Eu traduzi o prefácio daquele compilado que eu comentei inicialmente para vocês, né? Eu e meu professor, a gente acabou criando um apêndice para fazer, para além de compilar os artigos traduzidos, né? Ainda fazer determinadas notas para apresentar fundamentos que é necessário para se entender. Bom, eu, nesse vídeo do Toledo Pisa, acabei percebendo que eu necessitava de alguns conteúdos. E então, o meu orientador, ele me indicou o livro do Nivaldo Lemos para ler e alguns vídeos relacionados à mecânica clássica e mecânica analítica.
Especificamente, eu estudei esses conteúdos, né? Dinâmica lagrangiana, princípio variacional de Hamilton, a dinâmica hamiltoniana, as transformações canônicas, né? Que foram necessárias para poder entender as analogias feitas por Dirac, né? E é isso. Obrigado, Katson. Vou passar agora, então, a palavra para os avaliadores. Agradeço a apresentação. Foi no tempo, certinho. Eu estava cronometrando aqui. Professor Francisco de Nola, por favor. Boa tarde ao aluno Katson, boa tarde ao Lúcio também, né? Professor e os demais professores que estão aí. Professora Marisa, acho que o professor Otávio está na área. Está aí na área ainda. Eu acho que dos trabalhos, contando inclusive do da manhã e agora esses da tarde, acho que esse foi um dos mais sabe o que está fazendo mesmo, tem metas bem claras, né? E que envolvem aí o assunto que é muito importante para a física, né? E essa parte aí da representação de Feynman, isso é muito legal e pouco explorada. Eu mesmo falo com um aluno, a gente não viu isso moderna direito, né? Sempre falam, né? A gente fica mesmo naquela das funções de onda, e aí quando vai lá para o final em quântica, aí a gente vê bem aquela parte da matricial, né? E fala mais um pouquinho ali de Feynman, mas realmente a gente não explora ela a fundo, né? Então, essa proposta vai ser bem interessante, ainda mais tendo esse conteúdo aí em português, né? Porque tem algum material aí, para você pegar um livro de Sakurai, também vai ter alguma coisa legal, com exercício, mas é inglês e é Sakurai, né? 2 folhas e quer que já absorva tudo e tal. E vai ficar, eu acho que vai ficar legal, de acordo com as metas que você colocou. E a única coisa que eu posso aqui fazer, contribuir, é desejar boa sorte. Eu tenho certeza aí que com a orientação do professor Lúcio, né, tem grande potencial e pelo ver, eu consigo ver que há interesse da sua parte, né, porque está falando, deixando de forma clara os seus objetivos. Então, se tudo der certo aí, né, quanto dentro do seu cronograma, vai conseguir aí apresentar o seu trabalho, né, obter o seu resultado. Né, e estamos na torcida aqui, quando for, eu tenho um contato aí com o Lúcio, eu vou ficar sondando ele vez a outra como é que está, a que pé vai estar aí a sua atividade, tá? Então, Cadson, parabéns, boa tarde aí, boa tarde para os demais colegas também, e parabéns ao Igor também, mais uma vez, pela organização. O cara está fazendo aí do triplo coração, dirigindo, não, ele está parado, porque ele é um condutor consciente. Está administrando o carro aí. Durante a apresentação do André, eu estava dirigindo. Beleza. Meu Deus. Tchau, tchau. Obrigado, professor Francisco de Nola. Agora passar a palavra ao professor Jonatas, fazer as considerações finais. Boa tarde mais uma vez ao Lúcio e ao Katson. Uma boa dupla, pelo que eu pude perceber na apresentação, né? Então, pelo fato de você estar sendo uma apresentação parcial, né? Ou seja, o trabalho está em desenvolvimento, eu só tenho a parabenizar, né? Pelo que, nesse curto tempo, né? O fato de ser parcial já ter elementos bem definidos no seu trabalho, né? Então, primeiro, quero parabenizar pelo desafio, né? O desafio de estudar um assunto que é complexo por sua natureza, né? E muito mais pelo fato de ser nos primeiros anos da graduação, né? Você está no 4º período, realmente o ferramentário para entender e para estudar esse assunto realmente é incipiente, né? É pouco, quase ou nenhum praticamente, né? Então, que você recebeu o desafio e para estudar realmente um assunto complexo desse, né? Então, realmente, está de parabéns a Cátia e ao Lúcio também por se dispor realmente a orientá-lo, né? Também parabenizo pelo fato de estar bem definido, né? As metas, né? O que vai ser feito, o que já foi feito e o que ainda vai se fazer no projeto, né? Isso é realmente algo muito importante no projeto de pesquisa, saber de onde começar, o que tem, o que vai fazer e o que vai precisar adquirir para poder fazer, né? Cada uma das etapas. Então, está de parabéns também nesse sentido. E, por último, né, eu colocaria que está de muito parabéns nessa empreitada, nesse projeto, nesse desafio de traduzir, tornar acessíveis materiais sobre o assunto, né?
Realmente, eu imagino a dificuldade que é para um aluno, especialmente aquele que está entrando na graduação, não tem muita familiaridade com outro idioma, né, com a literatura do inglês, né, que é onde está 90% do material para quase tudo, né, na física. Então, tomar esse desafio de traduzir, eu acredito que vai ser algo fantástico, realmente, que vai ser de grande auxílio, de grande ajuda, de grande suporte para várias gerações de alunos que vão entrar, né, e vão poder ter de forma acessível no seu idioma um assunto que, infelizmente, na nível de graduação é pouquíssimo explorado, né. Eu posso me lembrar da minha graduação que sempre esse assunto era deixado por último, né, e às vezes por causa do prazo, do término do período, alguma coisa do tipo, a gente via muito pouco, muito superficialmente o assunto. Então, realmente, está de parabéns por esse desafio aceito de traduzir esse material, né, e tornar acessível, né, como no caso as notas do Moisés Lucenwein, né? Então, realmente está de parabéns. Bom, sobre algumas pontuações da apresentação, achei legal, desde o início, já mostrar o motivo por que está estudando o assunto, né? Mas uma coisa que eu achei que faltou é definir o assunto, né? Já foi direto nas integrais de Feynman, falar sobre a formulação de Feynman, e achei que faltou um pouco falar sobre o que se trata essas integrais de Feynman, né? Você colocou ali uma equação, né? Duas equações no primeiro slide, que faltou, né, explicar realmente o que é cada equação, o que ela significa, o que cada elemento dela representa, para então introduzir a formulação de Feynman. Então, isso é muito importante para um público que não é da área, não está por dentro do assunto. Então, isso é sempre importante você apresentar de forma bem clara, de forma bem... não precisa ser detalhada, né, mas basta de uma forma que possa o ouvinte, né, possa ter uma noção abrangente daquilo que você vai tratar, abordar no seu trabalho. Mas, como se trata de uma apresentação parcial, a gente não vai ser rigoroso, né, mas, de maneira geral, você está de parabéns, tanto ao Cássio quanto ao Lúcio, por esse projeto. Né? Então é isso, obrigado. Obrigado, professor Jonathan. Vou passar a palavra à professora Marisa, que levantou a mão, e depois eu passo a palavra ao professor Lúcio fazer as considerações finais como orientador. Professora Marisa? Professora? Oi? Minha câmera aqui deu confusão para variar, né? Sempre assim, mas tudo bem. Eu vou falar. Tá para me ouvir, né? Sim. Tá, beleza. Se a câmera funcionar, ela vai voltar por si. Eu não vou fazer nada aqui. Deixa ela voltar se ela quiser. Bom, só uma sugestão que eu achei bem bacana, a ideia é bem interessante, mas assim, eu me coloco na posição de aluno de graduação, tá? Eu sempre me coloco assim, eu sou uma aluna de graduação e vou estudar esse tema, ou seja, é o público-alvo, né? Então, o público-alvo, sendo um aluno de graduação, eu acho que vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo, Cátia, eu não sei se você concorda comigo, e o Lúcio também, na questão histórica, um pouquinho sobre a história da física e história da ciência, para localizar no tempo essas pessoas que a gente está mencionando, esses cientistas, né, esses caras que contribuíram tanto aí para o desenvolvimento da ciência e aquilo que a gente tem hoje. Então, cronologicamente, onde estava o Dirac, onde estava o Schrödinger, onde está o Feynman e o Dirac, qual é a relação entre os dois, o que o Feynman contribui com o trabalho do Dirac, né, ou o que ele traz, né, de adicional, o que são essas representações, afinal de contas, né? O que elas trazem de diferente? O que uma traz a mais que a outra não trouxe, ou que complementa a outra, ou que tem um foco e um olhar diferente para se resolver os problemas, entende? Nesse sentido, eu acho que aí, se a gente localizar no tempo, né, e no espaço essas considerações, fica muito mais fácil
do aluno de graduação perceber a importância daquele tema que ele está estudando. Porque se a gente só entra com equações e uma série de formulações matemáticas, elas se dissolvem dentro do fenômeno físico e dentro da contribuição científica daquilo que a gente está se propondo a fazer, porque a nossa função, né, como, digamos, transpositores didáticos, é posicionar a pessoa que, mesmo que ela tenha um... Professor, a senhora desligou o microfone aí. Voltou aí agora. Professor? Acho que caiu. Acho que ela caiu. Então, professor Lúcio, pode ir comentando e quando a professora voltar... Alô? Tá me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Sim. Então, boa tarde. Bom, vou começar de trás para frente, né? Primeiro falando das questões inerentes à banca, né, que foi colocada. É verdade, é um trabalho bastante desafiador falar sobre isso e respondendo primeiramente que a professora Marisa colocou, apesar de não estar aí na apresentação tão claro, né, que há uma preocupação com a abordagem histórica, foi feito todo um trabalho, né, para que essa abordagem histórica, essa localização aconteça no trabalho final. De forma que o próprio artigo da Viviana, que foi o primeiro artigo que ele mostrou aí, é o primeiro trabalho que eu mostrei para ele, que fala da história, né, das integrais de trajetórias, o desenvolvimento completo, né, das relações que culminaram, por exemplo, na utilização delas na teoria quântica de campos, né, e na segunda quantização, ligando os trabalhos do Dirac e isso. Além disso, o prefácio que foi traduzido daquele livro que compila as duas, ele foi traduzido justamente porque havia uma necessidade de compreender mais relações entre esses dois artigos. Então, agradeço a preocupação da professora Marisa, eu concordo com ela, que essa noção histórica, ela traz, sim, uma importante contribuição para a compreensão dos elementos, né? Não só a parte do formalismo matemático. Então, a gente está antenado nessa preocupação, sim. A segunda parte, o professor Jonatas falou em relação ao quadro comparativo ali, né? Que as duas equações colocam, né? Eu tive encontros com o professor, fez algumas apresentações, inclusive resolvi alguns exercícios que ele chama de clássicos, né? Esses clássicos da mecânica quântica na graduação, né? Que é o poço, barreira e assim por diante. A gente discutiu esses assuntos para que ele entendesse um pouco da ferramenta e como utilizar, né? E é um aluno no terceiro período, né? Eu acho que ele, já adiantando, está muito de parabéns, né? Consegue superar aí a sua maneira os vários entraves que tem que estudar assuntos que estão um pouco fora daquilo que ele está estudando atualmente, né? Que é mecânica clássica 2, que é mecânica analítica, a própria formulação da mecânica quântica, mesmo ele já vindo de um PIBIC sobre mecânica quântica. Então, nós vamos aprimorar isso aí, né? Essa questão da comparação também, né? E falar um pouco do desenvolvimento da mecânica quântica para que fique mais claro para o aluno de graduação. E deixa eu ver o que mais. O Katson, ele, no caso, passou a estudar sozinho o curso do Toledo Pisa. Eu pedi para que ele tivesse esse contato, curso de integrais de trajetória, e ele fez as suas anotações, depois a gente discutiu, nós tivemos bastante encontros, discutiu a questão da necessidade de entender certos aspectos. A minha estratégia, né, que ficou claro depois, é que ele estava no período de pagar EDO, e para quem já estudou variação de parâmetros, né, a comparação que eu faço nesse caso
é que, se você pegar o livro do Boyce, quase no final, ele apresenta, algumas vezes ele deixa como exercício, né, para que você faça uma solução integral, né, das equações não homogêneas. Então, na solução integral, né, que a solução vira uma integral de uma equação, então, de um lado você tem uma abordagem olhando para a equação, de outra você poderia simplesmente apresentar o problema a partir de uma integral, né, chama-se equações integrais. E, nesse caso, lá aparece aquele termo que nós chamamos de função de Green, e que vão figurar nessa teoria como propagadores, né? É claro que essa compreensão, ela demora a ser compreendida pelo aluno, né? E para fazer também as analogias dentro da teoria quântica. Mas eu acredito que o Kac-Sun tem se desenvolvido bem nesse assunto, e eu, nesse sentido, eu quero parabenizá-lo, né? Vocês viram o volume de coisas aí. A tradução foi interessante porque eu disse, Kac, você pode usar a tradução do Google, sim, nesse caso, né? Porque mais tarde a gente vai passar o pente fino, a gente fez o pente fino no trabalho, ainda continuamos fazendo, porque tem coisas peculiares, inclusive em relação à escrita do Dirac, que é mais formal, né, mais inglês, né? E aí nós tivemos que consultar outras fontes para saber o que aqueles termos estavam ali estranhos, né? E ler e reler para ver o contexto de como estava escrito e fazer algumas adaptações ali, todas que a gente vai comentando isso no texto. Então, a gente fez juntos esse trabalho, né? Deu trabalho para ele aí, trabalhou as férias também. Então, é isso, eu gostaria de parabenizá-lo. Cássio, se quiser fazer alguma consideração. O professor Jonathan levantou a mão rapidamente. Diga lá, professor. Rapidamente, só para salientar o potencial que um aluno de graduação tem, né? Já fazendo um resumo de todas as apresentações que a gente pôde observar durante esse primeiro dia, deu para ver o potencial que um aluno realmente de graduação tem, apesar das dificuldades de enfrentar das disciplinas, de ainda estar aprendendo algumas, ou de outras ainda não ter aprendido. A gente pode ver a importância do interesse, da coragem do aluno de realmente encarar o desafio. Então, tem potencial, realmente, um aluno de graduação, realmente, se aceitar o desafio e dar o melhor de si, eu acredito que tem potencial, realmente, de fazer muita coisa, de muito além daquilo que, talvez, inicialmente, ele se propunha ou acha que pode fazer. Então, mais uma vez, parabéns, aí já a iniciativa do próprio PET, né, que visa fazer isso também. Então, é isso, obrigado. Obrigado pelas considerações, professor Jonas. E agora, Cássio, para poder fechar. Tá ouvindo certinho? Sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a todo mundo que esteve aqui vendo todo o evento. Eu sou o carinha que estava olhando, né, a presença, e eu percebi ali que do início começou com 26, que já é bastante gente, aí agora subiu para aproximadamente 35 e agora caiu para 30, mas está em média no mesmo ponto. Então, enfim. Agora eu gostaria de agradecer também aos próprios professores da banca, né, para dar um pouco do tempo de vocês para justamente aprimorar certas coisas em mim e nos meus colegas. Que sinceramente, desde da primeira iniciação científica, aquele primeiro seminário e a primeira porrada que eu levei foram bastante úteis para poder me aprimorar. Então, acho muito interessante ter professores dispostos a avaliarmos, né? E, bom, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, né? O professor, ele é muito bom. Ele pega bem pesado comigo às vezes, né, em relação aos assuntos, que aí eu digo, sim, entendi. Mas na hora, claro, né, eu dou normalmente, né, eu anoto, eu faço muitas anotações, então normalmente eu anoto que ele fala para depois ver, e aí eu até discuto com ele normalmente posteriormente. Então, mas ele, em geral, ele é um ótimo orientador, me deu todo o suporte. Desde o início, na verdade, ele já chegou já mostrando todos os materiais que eu
precisaria, né? E quando eu estava entrando em contato com essa nova formulação, e também estava revisando a formulação da mecânica quântica, a padrão, né, a do Schrödinger, acabou que eu acabei precisando de... Eu mesmo percebi que eu estava com dificuldade e estava precisando de algumas coisinhas. Eu cheguei para o professor e perguntei o que era, e aí ele me apresentou. Então, eu gosto muito de trabalhar com o professor Lúcio, e é isso. Eu, sinceramente, tenho muito afeição pela mecânica quântica, gostaria de entender ela a seus mínimos detalhes, e futuramente, né, eu gostaria até mesmo de, se tudo me permitir, fazer um trabalho que contribua de forma nova para a mecânica quântica. Então, esse é meu desejo na física, né? Então, por isso que o tempo e todo o esforço que eu estou fazendo aqui é justamente para trabalhar para eu chegar nesse momento. E é isso. Pode parecer até que eu estou trazendo as coisas aqui e foi tranquilo, mas normalmente, na verdade, não foi, não. Passei as férias todas lendo, né? Não que isso seja um problema, eu gosto, né? Mas foi extremamente complicado. Então, é isto que eu gostaria de dizer apenas. Tá certo, então. Obrigado, Katson, pelas suas considerações. Agradeço a presença de todos os que estavam aqui desde o início e aqueles que apareceram agora. Agradeço aos professores que se fizeram presente, alguns apareceram pela manhã, outros pela tarde. Professora Marisa, professor Otávio. Agradeço a banca, professor Jonas, professor Francisco de Nola, professor Lúcio. Agradeço a todos os alunos do PET por estarem presentes. Metade do grupo apresentou hoje, a outra metade vai apresentar amanhã. Então, já emendo aqui o convite para o nosso evento, que ainda não terminou. O evento continuará amanhã. Acho que eu estou tentando liberar para vocês, né, aqui. Vocês podem dar uma olhada. O evento começa novamente, 8h30 da manhã. A dinâmica vai ser a mesma, com apresentações parciais pela manhã. Então, nós teremos 4 apresentações, com apresentações finais pela manhã, desculpe. Nós teremos 4 apresentações finais e 2 apresentações parciais pela parte da tarde. A tarde vai ser mais light um pouquinho. Tá? Então, eu continuo convidando a todos. Agradeço a presença e é isso. Né? Vou parar aqui a gravação e aí a gente, tudo que foi feito hoje está sendo gravado e será disponibilizado no canal do PET Física para que possa ser acessado posteriormente. Vai ficar o evento completo disponível e também ficará apresentação por apresentação para você poder justamente ir naquela que te interessa. Tá certo? Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Não esqueça de preencher o formulário da tarde, que foi disponibilizado um pouquinho tarde. Tudo bem? Muito obrigado mesmo e até amanhã, se Deus quiser.